O Japão está insatisfeito com a forma como os Estados Unidos o estão tratando, com tanto desrespeito e tirando vantagem da economia japonesa. Por isso, o Japão está pronto para usar seus ativos nos Estados Unidos. Além disso, o Japão é um dos maiores investidores nos Estados Unidos, gerando mais de 800 mil empregos para norte-americanos através de suas montadoras como Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi, para citar algumas. No entanto, o que o Japão recebe da administração Trump? Tarifas destinadas a prejudicar o mercado de carro japonês. Além disso, os Estados Unidos também estão pedindo ao Japão para não vender suas máquinas de semicondutores para a China. A situação piora, pois os Estados Unidos também estão visando as importações de arroz do Japão. Parece que a administração Trump quer o colapso da economia japonesa. Mas o Japão não está de braços cruzados, eles dizem basta. Se o Japão retirar seus investimentos dos Estados Unidos, haverá problemas não apenas em Wall Street, mas os Estados Unidos podem até ficar sem fundos para seu orçamento. Então, o que exatamente está acontecendo? E como o Japão está reagindo? Inscreva-se e assista até o final, porque esta situação é simplesmente chocante. Por mais de 70 anos, o Japão e os Estados Unidos têm sido aliados próximos, trabalhando juntos em comércio, defesa militar e tecnologia. O Japão apoiou os objetivos dos Estados Unidos na região, abriu seus mercados para empresas norte-americanas e permitiu bases militares dos Estados Unidos em seu território. Em troca, acreditava ter um parceiro confiável. Mas, em 2025, essa relação está se desfazendo. E a culpa, muitos dizem, é de Washington, que essencialmente traiu seu aliado asiático. Você não vai acreditar, mas é o que o governo dos Estados Unidos está alegando agora. Carros japoneses são uma ameaça à segurança nacional. A administração Trump está se preparando para impor pesadas tarifas, 25%, possivelmente subindo para 30%. Isso não é apenas uma disputa comercial, é uma punição econômica direcionada a um dos parceiros mais próximos da América. E chega no pior momento possível para a economia do Japão e para os milhões que dependem do comércio entre os Estados Unidos e o Japão. Como esperado, o Japão reagiu com choque e consternação. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba classificou a medida como extremamente decepcionante e lamentável, alertando que marcava uma crise nacional que exigia uma resposta sem precedentes. O principal negociador comercial do Japão, Ryo Sakazawa, foi direto. Temos dito a eles que toda a série de tarifas é lamentável e temos insistido fortemente para que sejam revisadas. O ministro das Finanças Katsunobu Kado alertou que essas medidas ameaçam tanto as economias japonesa quanto global. Ele disse que o governo estava profundamente preocupado que as tarifas retardassem a recuperação, abalassem os mercados e desestabilizassem os sistemas financeiros. O governador do Banco do Japão, Kazuo, acrescentou que a perspectiva de crescimento e inflação havia enfraquecido, empurrando a política econômica para uma maior cautela. Mas, enquanto o Japão vê as tarifas como hostis, Washington conta uma história diferente. Autoridades dos Estados Unidos argumentam que essas medidas não são punitivas, mas destinadas a reequilibrar décadas de comércio desigual. Eles alegam que as montadoras japonesas ainda se beneficiam de vantagens regulatórias e cambiais, e que as montadoras de carros dos Estados Unidos enfrentam barreiras no próprio mercado doméstico do Japão. A administração Trump enquadra as tarifas como um passo em direção à justiça e segurança nacional, especialmente porque a indústria automobilística global se move em direção a veículos elétricos e autônomos, onde as empresas norte-americanas estão tentando recuperar terreno. Ainda assim, o Japão traçou uma linha vermelha firme. As negociações comerciais não avançarão a menos que todas as novas tarifas dos Estados Unidos sejam revisadas. Ao retornar de negociações de alto nível em Washington, o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, afirmou categoricamente que Tóquio não pode chegar a um acordo a menos que as tarifas sejam abordadas como parte de um pacote completo. Isso marcou uma mudança brusca de tom, revelando uma crescente frustração em Tóquio. Até o primeiro-ministro admitiu que o Japão ainda está longe de fechar qualquer acordo comercial com os Estados Unidos. A posição do Japão agora parece mais desafiadora do que diplomática. Tóquio deixou claro que não haverá concessões comerciais a menos que Washington volte atrás nas tarifas. Mas essa disputa é maior do que apenas carros. Ela sinaliza uma ruptura mais profunda. Os Estados Unidos não estão mais tratando o Japão como um aliado de confiança, mas como uma ferramenta para sua agenda política. Essa pressão pode prejudicar gravemente a economia do Japão e ferir os trabalhadores norte-americanos cujos empregos dependem de empresas japonesas. O que muitos norte-americanos não percebem é o quão crucial o Japão é para a economia dos Estados Unidos. Se o Japão retirar seu apoio, as consequências podem ser devastadoras.
As principais indústrias dos Estados Unidos enfrentariam grandes interrupções, e algumas poderiam entrar em colapso completamente. Deixe-me mostrar o quão importante o Japão é para os Estados Unidos. Empresas automobilísticas japonesas como Toyota, Honda e Nissan passaram décadas investindo nos Estados Unidos. Elas não apenas enviavam carros do Japão, construíram fábricas em estados como Texas, Kentucky, Alabama e Mississippi. Essas fábricas agora produzem mais de 3 milhões de veículos a cada ano, a maioria para o mercado dos Estados Unidos. Em 2023, as marcas de carro japonesas representaram quase metade de todos os veículos vendidos na América, com a Toyota classificada como a marca número 1 no país. Isso mesmo. Sem o Japão, quase metade dos carros nas estradas norte-americanas não existiria. E não são apenas quaisquer carros. São bem construídos, acessíveis e muitas vezes mais confiáveis do que muitas marcas norte-americanas. Na verdade, em 2024, a Toyota novamente conquistou o primeiro lugar, vendendo mais de 4,4 milhões de veículos. Essas empresas também sustentam empregos. Mais de 500 mil norte-americanos trabalham direta ou indiretamente para montadoras japonesas. Algumas estimativas colocam o número mais próximo de 840 mil norte-americanos empregados por essas empresas japonesas. Isso inclui trabalhadores de fábrica, funcionários de escritório, concessionárias de automóveis e fornecedores de peças. No total, mais de 2 milhões de empregos nos Estados Unidos dependem dessa indústria. Esses trabalhadores ganham mais de 90 bilhões de dólares a cada ano. Eles pagam mais de 30 bilhões de dólares em impostos que financiam escolas locais, hospitais e infraestrutura. Esses não são empregos que podem ser facilmente substituídos. Agora, a Casa Branca está tratando essas mesmas empresas como se fossem uma ameaça. Uma tarifa de 25% ou mais tornará seus veículos mais caros e menos pessoas os comprarão. Isso significa que as empresas japonesas poderiam reduzir as operações nos Estados Unidos. Algumas fábricas podem fechar. Alguns empregos desaparecerão. A dor será sentida não apenas no Japão, mas nas cidades norte-americanas que passaram a depender dessas empresas. Este não é o comportamento de um amigo. Parece traição. O Japão confiou nos Estados Unidos. Acolheu empresas norte-americanas, cooperou em questões de defesa e respeitou a política dos Estados Unidos. Em troca, agora está sendo tratado como um inimigo econômico. E ninguém em Tóquio parece ter previsto isso. A situação é ainda mais complicada porque o Japão está enfrentando pressão de duas direções. De um lado, os Estados Unidos estão ameaçando suas exportações de carros com impostos altos. Do outro lado, a China está inundando os mercados mundiais com veículos elétricos baratos. Esses carros chineses são acessíveis graças ao apoio governamental. O Japão não consegue igualar esses preços e ainda ter lucro. Então, se os carros japoneses ficarem mais caros nos Estados Unidos por causa das tarifas, eles também perderão terreno para a concorrência chinesa. Isso significa que o Japão está preso entre duas potências globais. Uma levantando barreiras comerciais e a outra usando subsídios estatais para conquistar mercados. O Japão não pode vencer nessa situação a menos que mude de direção rapidamente. Mas a mudança rápida é difícil quando um país já está sob pressão econômica. A outra questão no centro desta disputa: os chips de computador. O Japão fabrica máquinas que são usadas para produzir semicondutores. Essas máquinas são muito avançadas e difíceis de substituir. Cerca de metade delas são vendidas para a China. Os Estados Unidos querem impedir isso. Washington está tentando desacelerar o progresso da China em tecnologia, e impedir o Japão de vender equipamentos de chips para empresas chinesas faz parte desse plano. Mas o Japão não quer perder um cliente importante como a China, especialmente agora. É aí que entram as tarifas de carros. Ao ameaçar a indústria automobilística do Japão, os Estados Unidos esperam forçar o Japão a cortar as exportações de máquinas de chips para a China. Não se trata realmente de arroz ou peças de carro, embora esses sejam os pontos de discussão públicos. Trata-se de controle de tecnologia e do uso de pressão econômica para obter resultados políticos. O Congresso dos Estados Unidos recentemente enviou uma mensagem privada e séria ao Japão. Esta carta não foi compartilhada com o público como outras. Foi enviada diretamente ao embaixador do Japão em Washington sem qualquer anúncio, o que mostra o quão sensível e urgente os Estados Unidos veem essa questão. Autoridades norte-americanas temem que, se a China continuar construindo mais fábricas de chips, poderá em breve controlar metade da produção mundial de chips de computador mais antigos, mas ainda amplamente utilizados. Esses chips são usados em carros, eletrônicos e até equipamentos militares. Na carta,
Os Estados Unidos tentaram argumentar que as empresas japonesas e outras ocidentais não estão perdendo dinheiro ao interromper as vendas para a China. Na verdade, os preços de suas ações subiram. Os Estados Unidos também apontaram para os grandes gastos de seu próprio governo para impulsionar sua indústria de chips e disseram que os aliados deveriam fazer o mesmo. Os Estados Unidos estão especialmente preocupados com a gigante chinesa de tecnologia Huawei, que, segundo eles, está construindo secretamente muitas dessas fábricas de chips. A carta advertiu que a Huawei está escondendo seu envolvimento nesses projetos e isso é visto como um problema sério. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo aqui é pressionar o Japão a escolher um lado. Querem que o Japão siga a liderança de Washington e ajude a desacelerar a ascensão da China na indústria de chips, mesmo que isso signifique que o Japão perca negócios. O Japão não está sem opções, mas nenhuma delas é fácil. Poderia ceder às exigências dos Estados Unidos, cortar as vendas de máquinas de chips para a China e esperar que as tarifas sejam removidas. Mas isso significaria abrir mão do controle sobre uma parte importante de sua economia. Também significaria irritar a China, que continua sendo um grande parceiro comercial. Ou o Japão poderia optar por seguir seu próprio caminho. Poderia investir mais em carros elétricos e tentar competir diretamente com a China. Poderia construir laços comerciais mais estreitos com países do Sudeste Asiático ou da Europa. Poderia fortalecer sua economia doméstica para depender menos das exportações. Neste ponto, o Japão não tem escolha a não ser encontrar outros parceiros além dos Estados Unidos. O problema maior é a confiança. Quando aliados começam a usar ameaças econômicas uns contra os outros, a relação muda. O Japão apoiou os objetivos dos Estados Unidos por anos, às vezes até às suas próprias custas. Ser punido assim agora envia uma mensagem também para outros países. Isso mostra que mesmo parceiros próximos dos Estados Unidos não estão a salvo de pressão política. Isso poderia prejudicar a credibilidade norte-americana na Ásia. Se o Japão pode ser traído, e a Coreia do Sul, as Filipinas ou a Índia, países que dependem do apoio militar e econômico dos Estados Unidos podem começar a procurar planos de contingência. E a China poderia aproveitar este momento para oferecer melhores termos, comércio mais profundo e menos exigências. Curiosamente, as tarifas dos Estados Unidos estão saindo pela culatra. O governo dos Estados Unidos impôs tarifas sobre veículos para proteger empregos norte-americanos, mas o resultado foi o oposto do que se pretendia. Os carros que foram taxados não eram importações baratas da China. Eles foram, em sua maioria, fabricados nos Estados Unidos, por trabalhadores norte-americanos usando materiais e peças de países próximos sob acordos comerciais como o NAFTA e sua versão atualizada, o USMCA. O Japão não discutiu com os Estados Unidos em público. Em vez disso, tomou medidas silenciosas, mas calculadas. A Nissan reduziu a produção de um de seus principais modelos de carro, o Rogue, em sua fábrica em Kyushu em 13.000 unidades. Esta não foi uma decisão aleatória. A Nissan sabia que o modelo seria atingido pelas novas tarifas. A Toyota também mudou o investimento para a Tailândia em vez de colocar mais dinheiro em suas operações nos Estados Unidos. Essas ações não foram reações de última hora. O Japão havia se preparado para esse tipo de situação anos antes, especialmente depois que as tensões comerciais aumentaram pela primeira vez em 2018. Quando chegou a hora, simplesmente ativaram esses planos de contingência. Isso mostrou que as empresas japonesas não viam mais os Estados Unidos como um lugar estável para produzir carros. Mas por que parar por aí? Que outras medidas o Japão tomaria para garantir seu futuro? Depois de reduzir suas operações nos Estados Unidos, o Japão foi além e começou a mudar onde constrói seus carros. As montadoras japonesas começaram a investir mais dinheiro no Sudeste Asiático, especialmente em países como Tailândia, Vietnã e Indonésia. Esses lugares se tornaram os novos centros da produção de carros do Japão. A Toyota distribuiu sua produção de veículos elétricos por 5 países diferentes. A Mazda investiu 150 milhões de dólares em fábricas de carros elétricos na Tailândia. Mas talvez a maior surpresa tenha sido o acordo de 2 bilhões de dólares da Toyota para construir uma fábrica de veículos elétricos em Xangai, China. Não faz muito tempo, seria impensável para o Japão fazer um movimento tão grande para a China, especialmente quando as tensões com os Estados Unidos eram tão altas. Mas foi exatamente o que aconteceu. A confiança nos Estados Unidos havia caído tanto que até a China parecia um parceiro mais confiável. O declínio da produção de carros japoneses nos Estados Unidos não será repentino ou dramático, mas já está em andamento. Um por um, novos modelos de carros não estão mais sendo atribuídos às fábricas norte-americanas. Silenciosamente, estrategicamente, o Japão está apostando em outros lugares.
A verdadeira questão agora não é se a mudança continuará, mas quão longe irá e o que isso significa para o futuro econômico da América. Se você quer ficar à frente dessas mudanças de poder global, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, porque essa história está apenas começando. E o que virá a seguir abalará os alicerces da indústria automobilística e além. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.